Estamos de volta com Família na Real. Se você tem alguma questão sobre o direito das famílias que gostaria de ver aqui no programa, manda para a gente pelo 99866-0001. Bem, eu estou recebendo no programa de hoje minha colega Sheila Andrade, defensora pública, professora universitária e diretora da Escola Superior da Defensoria Pública no Piauí. E aí a gente vai tirar uma dúvida, Sheila. Muitas pessoas acham que somente pai e mãe pode ali fazer esse reconhecimento de filiação socioafetiva. Outro parente, como por exemplo o avô, pode fazer esse reconhecimento? Sim, os avós podem fazer esse reconhecimento, só que, mais uma vez, só é possível pela via judicial. É necessário ajuizar uma ação competente para que haja esse reconhecimento. Mas é bom que se deixe claro até para o público que o avô, a avó, quando faz isso, ele reconhece o seu papel na qualidade de avô e avó, né? É bom que fique distinto, que na cabeça da criança ou do adolescente não há nenhuma dúvida de que o pai, por exemplo, já faleceu, de que aquele pai socioafetivo existiu um dia e ele se tornou, essas pessoas se tornaram avós, que normalmente entram os dois, o casal, se tornaram avós, exatamente por conta desse tratamento como avós, dessa qualidade que eles ocupam na vida dessa pessoa e que por isso é possível esse reconhecimento. Administrativamente, não, mas judicialmente, sim, preenchendo todos os requisitos de uma ação e demonstrando esse convívio, essa querência, essa relação que existe de família e na qualidade de família, aquelas pessoas ocupam claramente a posição ali de ver aquela pessoa reconhecida como neto, né? Sim, é uma situação, então, excepcional, mas é possível. É possível. Dependendo do caso, sim, analisando-se os requisitos, judicializando. Sim. Sheila, e eu acho que o nosso telespectador deve estar se perguntando se quando eu incluo um pai socioafetivo, eu tenho que retirar o pai biológico. Ou o que é essa multiparentalidade que realmente eu tenho falado aqui desde o início do programa. E falar dessas responsabilidades parentais. Então, obrigatoriamente, eu incluo o pai socioafetivo, eu mantenho o pai biológico, como ficam essas responsabilidades? Por vezes, o pai biológico, ele pode achar que não tem que pagar pensão, no eventual separação, afastamento do ex-parceiro, como a gente estava conversando aqui no intervalo. Ele tem um pai socioafetivo, eu não vou mais pagar pensão. Então, vamos esclarecer essas situações? Certo. As responsabilidades, o fato de incluir ou de reconhecer alguém como filho ou filha socioafetivo, não vai haver a exclusão, como nós falamos já, como acontece em relação à adoção. Não haverá uma inclusão no registro de nascimento sem a menção, obviamente, de quem é o pai biológico, de quem é o pai socioafetivo. É a inclusão de mais um indivíduo ou de mais de um indivíduo, se for o caso, só não pode ser simultâneo. Eu não posso incluir ao mesmo tempo dois pais socioafetivos, porque até seria uma incoerência, né? Mas você vai incluir esta pessoa por causa da importância dela, do reconhecimento dela, do grau de ligação que ela tem com você. Mas eu não excluo o meu pai biológico. Eu, de maneira alguma, quero que ele seja retirado da minha vida. Talvez os dois tenham igual importância, né? Numa importância qualificada. A gente já falou aqui que a filiação socioafetiva é reconhecida pelo STF como equiparada à filiação biológica, não há distinção entre os filhos, de acordo com a Constituição Federal. Então, não há qualquer preterição, não há qualquer posição de um vem na frente do outro, ou um está em posição de ser mais pai, digamos assim, ou mais mãe do que a outra pessoa. E, como também já foi dito, o fato de ser incluído, e por isso a multiparentalidade. A multiparentalidade é você ter dentro do registro e na sua própria vida, o registro só vai refletir a sua vida.
né? O registro, normalmente, ele documenta uma coisa que já é real. Então, ele só vai incluir mais uma pessoa e essa pessoa já faz parte da vida dessa criança, desse adolescente. E isso não exime nenhuma das pessoas que estão ali, seja a mãe biológica, seja o pai biológico, em relação a custear e a arcar com as despesas dele decorrente. Da mesma forma, a gente disse que esse dever, ele vem acompanhado também essa responsabilidade também vem acompanhado de direitos. Da mesma forma que se esse casal, né, digamos, de um padrasto e uma madrasta, vierem a se separar e compor um novo vínculo, como foi no caso do Pelé, que já estava num terceiro casamento, também não há a retirada e também vai permitir que este pai socioafetivo peça, inclusive, este direito de convivência, faça questão, inclusive, de participar em relação a custear eventuais despesas, a fazer parte da vida dessa pessoa, já que serve para todos os fins, né? E essa responsabilidade parental é exatamente, né, ela é uma evolução em relação ao poder familiar, né, que a gente vai deixando o pátrio poder lá no Código de 16, vai para o poder familiar no Código de 2002 e vai já para uma responsabilidade parental, que talvez seja o termo mais harmônico que existe, que ocorre em relação aos pais no que diz respeito aos filhos. Então, se eu tenho uma responsabilidade, que é essa confluência em relação a deveres e também direitos, ela existe reciprocamente em relação a custeio, a manutenção, a convivência, a tempo qualificado em família. Então, tudo isso faz parte e não há que se diminuir ou retirar do biológico qualquer responsabilidade, né, da pessoa que ocupava ali, ocupa, né, o papel de pai ou de mãe biológica, a responsabilidade em relação a todas as necessidades daquela criança ou daquele adolescente. E importante a gente esclarecer, nós já conversamos também aqui ao longo do programa, que tanto a mãe como o pai poderão ser incluídos e poderão ter esse reconhecimento. E nós conversávamos aqui no programa passado, Sheila, que a Constituição de 88 ela foi um marco. Ela veio aí trazer a igualdade entre os filhos. Então, o que a doutora Sheila falou foi, reconheceu essa filiação socioafetiva, seja extrajudicialmente no cartório, seja judicialmente, ou seja, foi obrigado a entrar na justiça, todos os direitos inerentes àquela relação, elas vão passar a existir, ou seja, não tem nenhuma distinção, é meu filho adotivo, hoje nem existe mais isso no registro de nascimento. É meu filho socioafetivo, é meu filho adotivo, é meu filho proveniente de uma relação que não é de casamento. Acabou. Antes tinha até termos pejorativos em relação aos filhos, como filho decorrente de uma relação espúria, filho decorrente de adultério. Então, não, todo filho é filho, está na certidão, o nome do pai é pai e ele vai ter os mesmos direitos que o filho que nasceu dos laços sanguíneos e biológicos. Direito a alimentos, direito à guarda, convivência, participar da herança e por aí vai. Então, para a gente finalizar, Sheila, vamos falar um pouco sobre esses desafios. A gente até já falou um pouco sobre isso, mas às vezes pode não ser muito fácil, né? E, inclusive, por vezes a gente precisa judicializar porque, por exemplo, o pai biológico ele não aceita a inclusão desse pai socioafetivo. Então, na sua prática familiarista, e a doutora Sheila tem uma grande experiência, defensora desde quando, Sheila? Do meu concurso também? Do seu concurso. 2005, já vou fazer, vamos fazer 20 anos. ano que vem, mas ninguém precisa ficar sabendo. Não. Que a gente está ótima, graças a Deus. Então, Sheila tem uma experiência muito boa, é uma defensora brilhante na defensoria, tenho muito orgulho da sua atividade e na sua experiência. Quais são os principais desafios desse reconhecimento, seja ali durante o processo, seja posteriormente, quando existe esse reconhecimento para a família em si?
eu diria, Rosa, uma coisa que eu acho que vai bem na área da psicologia, muito mais do que na área jurídica. Na área jurídica, talvez o desafio, às vezes, é encontrar um pai biológico ausente que precisa ser citado por edital dentro de um processo, e a gente tem que esgotar todos os meios de localização dessa pessoa através de citação por WhatsApp, citação através de procurando em diversos meios de localização, então SPC, CIEL, né, o Sistema Eleitoral, o Ministério Público do Trabalho e Emprego. Quando se esgota e você passa pela fase do edital, etc. Então, por mais que haja, às vezes, um desafio para seguir as regras processuais, eu diria que o desafio pessoal e individual das pessoas deixarem de focar apenas em si, principalmente nas relações parentais, elas são o que mais deixam a multiparentalidade talvez estranha. Ou, digamos, achem ou na visão de alguém o que sai do tradicional parece não ser o adequado. Só que não existe o adequado. O que me faz feliz e aquilo que vai deixar uma família, por conta desse painel bonito que eu estou vendo aqui, confortável, é aquilo que vai prevalecer. O direito de família, em especial, tende a confortar esses diversos arquétipos familiares de maneira tal que haja uma inclusão das pessoas no seu estilo, no seu modo, no seu modelo de família, que só cabe a você escolher. Ninguém precisa opinar, o Estado, inclusive, nem pode opinar a esse respeito. Então, às vezes, eu acho que o desafio é muito mais de ordem pessoal. Sim. É de a pessoa entender que pode sim uma pessoa ter 2 pais, pode sim uma pessoa ter 2 mães, pode sim, assim como há 2 filhos, como há 3 filhos, e amar de igual forma, ser feliz naquele modelo, e daquela forma cabe ao direito abrigar, né? Cabe ao direito resguardar as diversas hipóteses de proteção dessa pessoa e desta família. Então, eu acho que essa questão da aceitação social, essa questão é muito pessoal em relação, às vezes, a esses conflitos mais em relação à opinião alheia do que em relação à sua própria situação dentro daquele contexto familiar, seja o maior desafio. Porque tanto na família composta apenas por um pai, a mãe e um filho, um pai, a mãe e 2 filhos, você vai ter conflito, quanto neste contexto em que há diversas pessoas incluídas. Então, são meio-irmãos, são irmãos, são 2 pais, uma regra, mãe, não existe regra. Eu estava conversando com a Maria Cláudia exatamente sobre isso. Nas famílias recompostas, são muitas pessoas, por vezes a família dela atual, por exemplo, tem muitas pessoas e não existe essa regra, né? Como a gente vê, às vezes, a adoção de homoafetivo, tem esse preconceito, 2 pais adotarem uma criança, 2 mães. Então, não existe regra para a felicidade. A regra é a compreensão, o amor, o acolhimento, inclusive em relação ao profissional, que nós profissionais temos que ter essa cabeça aberta, temos que ter esse respeito. Se a gente não concorda, precisamos respeitar. Não é isso? Exatamente. Por hoje é só, finalizamos mais um Família na Real. Eu quero agradecer a minha convidada pela disponibilidade. Doutora Sheila, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção. Foi um bate-papo maravilhoso, foi uma aula de filiação socioafetiva aqui, de multiparentalidade. E seja sempre muito bem-vinda aqui. Com certeza você virá novamente. Muito obrigada, gratidão por estar aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Já lhe elogiei, mas quero renovar aqui os elogios em relação à iniciativa, à própria TV por dar esse espaço a um tema tão importante que é o tema do direito das famílias. E sempre que precisar, e se a minha presença puder contribuir de alguma outra forma, eu estarei sempre disponível aqui na Defensoria, aonde for possível. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela escuta, paciência e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.